Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um escritor que eu gosto muito, viu? O nome dele é Maurice Leblanc e ele escreveu diversos livros com este personagem aqui, ó, Arsène Lupin. A Netflix lançou uma série chamada Lupin, com aquele ator maravilhoso, Omar Sy, que faz o personagem que imita Arsène Lupin. Ele é um homem que quer fazer justiça com as próprias mãos. Essa série começa com o pai dele sendo preso, acusado de ter roubado de uma família riquíssima, e o seu filho vai crescer tentando investigar esse acontecimento e desvendar, punir as pessoas responsáveis pela prisão do pai, que foi de forma injusta. É uma série muito boa na Netflix, baseada nas histórias de Arsène Lupin, mas que não tem nada a ver. Eles pegam fatos, coisas que Arsène Lupin fez, planos mirabolantes para colocar nessa série. É uma série que acontece agora, no século XXI, e ela vai trazer uma França moderna, uma França que usa celular, que usa carros diferentes do que foi escrito e pensado lá no século XX, em 1905. Maurice Leblanc, ele era escritor e amigo do editor da revista Je sais tout, Eu Já Sei de Tudo. Aquela revista, ela estava buscando um personagem para bater de frente com Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, um personagem que eu também amo, maravilhoso, mas que ele é da Inglaterra, estava roubando os leitores da França. E para poder competir com esse personagem maravilhoso, então Maurice Leblanc foi convidado a criar um novo personagem que também viesse nessa pegada policial, de crimes, de investigação, para poder ali competir com Sherlock Holmes. Ele pensa e ele se inspira num personagem real. O autor se inspirou numa pessoa chamada Marius Jacob, que na França tinha feito 150 saltos e sido preso 23 vezes. Esse homem, Marius Jacob, ele tinha uma gangue e ele gostava de roubar da burguesia. Era um personagem meio anarquista que queria mostrar que a burguesia, aquela elite que se achava poderosa e dona de muito dinheiro, na verdade não valia nada e que muitas vezes roubava dos pobres para poder fazer o seu patrimônio. Então, numa espécie de Robin Hood, esse homem ia lá junto com a sua gangue, passava a mão nas joias e no dinheiro dessa elite. Maurice Leblanc inventa então esse personagem chamado Arsène Lupin. É um personagem icônico, muito engraçado. Ele é um cavalheiro de casaca. Apesar dele roubar, ir lá tirar dos ricos e às vezes fazer justiça com as próprias mãos, porque a polícia não foi capaz, ou por não ter provas, ou por ter cometido um erro, ele tenta resolver um enigma, um problema que a justiça deixou passar e acabou não punindo os responsáveis por algo que era fato e notório por toda uma sociedade. Arsène Lupin protagonizou 15 romances, 3 novelas e 38 contos. Vários desses contos foram publicados no Brasil. O autor escreveu mais de 24 livros e uma média de 19 foram publicados aqui. Esse meu box, ele é da editora Camelot e ele vem com 3 livros. E hoje eu vou contar para vocês o livro número 1, que se chama Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. Esse livro, ele é dividido numa introdução, onde apresenta então o personagem, como que surgiu essa ideia, né, do Maurice Leblanc, e 9 capítulos. Esses 9 capítulos são 9 contos que já foram publicados originalmente em 1905, naquela revista que eu comentei com vocês, Je sais tout, Eu Já Sei de Tudo. E os títulos são Arsène Lupin preso, Arsène Lupin na cadeia, A fuga de Arsène Lupin, O viajante misterioso, O colar da rainha, O 7 de copas, O cofre da senhora Imbert, A pérola negra
e Sherlock Holmes chega tarde. E o engraçado é que apesar do personagem principal ser um ladrão, ele tem muito charme e a imprensa trata ele como um herói. Então a gente, leitor, acaba torcendo pelo personagem que tá lá, ó, passando a mão e roubando várias coisas. Tem crimes que ele se dá bem e tem crimes que ele perde. E isso é que é a graça, porque ele aceita a sua derrota. Mesmo ele fazendo algo errado, né, que tá roubando, isso não pode, mas ele vai lá e ele tem todo um charme, ele te envolve e você acaba torcendo por este personagem, né? Ele é muito engraçado, ele troca de roupa, ele usa disfarces, ele consegue pronunciar palavras em vários idiomas, ele troca de voz, ele troca de caligrafia. Gente, é espetacular as coisas que ele inventa para poder fazer os melhores roubos. E essa pessoa que o Maurice Leblanc se inspirou para criar Arsène Lupin, ele fez o seu primeiro roubo com 20 anos. E ele foi pego numa das vezes e ele foi mandado para um asilo porque ele se fez de louco. Ele disse que não batia bem das ideias, ele agia como uma pessoa normal e ele ficou detido nessa clínica por 5 anos, quando ele consegue fugir com a ajuda de um enfermeiro. Quando ele foge, ele organiza uma gangue para poder ajudá-lo nesses assaltos. E ele continua roubando mais e mais vezes. E além de roubar, ele e a sua gangue deixavam bilhetinhos para a polícia. Num dos bilhetes, quando ele rouba uma igreja, ele deixa a seguinte frase: Deus dos ladrões, procure os ladrões daqueles que roubaram de outros. Ou seja, que na verdade ninguém era inocente ali, né? E essa pegada humorística, essas coisas, Maurice Leblanc vai colocar também nas histórias de Lupin. Então vem comigo que hoje eu vou te contar um pouquinho sobre esses capítulos que estão aqui neste livro, né? Pra gente conhecer este personagem icônico que fez sucesso lá no início do século XX e que ainda hoje inspiram diretores, roteiristas e outros autores a escreverem e publicarem novas histórias. Tem um filme de 2004 que vai trazer aqui o personagem Lupin, então eles vão pegar alguns fragmentos de histórias, vai ter ele aqui dentro do transatlântico roubando, vai ter ele aqui depois na mansão passando por debaixo de labirintos, é baseado nas histórias de Maurice Leblanc. Não é fidedigno, mas a gente consegue ver ali o personagem roubando de uma forma muito esperta, muito graciosa, que vai deixar todo mundo assim, ó, surpreso com a cara de pau desse ladrão que conseguia roubar na frente de todo mundo e as pessoas não percebiam. Vamos então aos 9 contos. Bom, depois da primeira parte, que é uma introdução, onde vai apresentar ali o escritor Maurice Leblanc e também o Arsène Lupin, a gente vai ver que tem uma pessoa que está narrando todas essas histórias. Essas histórias, elas são narradas por um amigo do nosso ladrão favorito. A primeira história, ela se chama Arsène Lupin preso. E aí vai contar que ele estava fazendo uma viagem num transatlântico, né? Esse transatlântico chamava-se Provence. E ele estava nesse navio roubando relógios, dinheiros, joias, pérolas, diamantes de vários passageiros. E ele estava ali junto com a nata da sociedade, com a alta cúpula ali, né? E ele fazia, quem será que está roubando? Na verdade, era ele. E ele começa a esconder todas essas coisas que ele está roubando numa câmera da Kodak. Na hora do desembarque, nós já temos a polícia toda revistando os hóspedes. Para passar pela plataforma, para chegar no cais, todos são revistados, exceto as mulheres. E ele tá lá bem cortejando uma moça chamada Miss Nelly. E ele diz para ela, olha, acho que você vai querer tirar uma foto do ladrão quando for preso. Tome aqui a minha Kodak. E ele entrega a máquina para ela. Porque ele sabe que quando ela passar pela polícia, eles não vão revistá-la. E assim ela faz, ela desce. Só que quando chega a vez dele descer, ele é retido. Ele é chamado como Arsène Lupin, ele diz que não, que o nome dele é Bernard.
Aí, então, o inspetor bate no braço, que ele tinha sido ferido na África, né? Ele geme de dor e, de fato, ele é preso. E aí, quando ela percebe que ele era o gatuno, que era ele que estava roubando, ela finge deixar cair a Kodak, né? Mas, na verdade, ela está jogando de propósito a máquina na água, no mar, para poder, então, ali botar fora todas as provas, que são as joias, o dinheiro e o relógio, objetos que ele roubou ali durante a trajetória daquele navio. Eles, como um lord, como um senhor que sabe aceitar a derrota, né? Ele percebe então que ele está sendo preso e não tem o que fazer. Ele vai para a cadeia. Esse é o primeiro conto. No segundo conto, que é chamado Arsène Lupin na cadeia, gente, é muito engraçado. Porque daí ali da cadeia ele começa a escrever cartas para um barão, dizendo que no dia tal, às tantas horas, ele vai roubar os quadros dele. Que ele prefere que o barão dê para ele de presente, porque senão ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que roubar, né? O barão fica apavorado, entra em contato com a polícia e a polícia diz: não, ele tá preso, ele não pode roubar nada, ele nem foi julgado, ele ainda tá preso aqui. O senhor fique bem descansado. Mas o Arsène Lupin, ele é bem esperto, ele anuncia inclusive na imprensa que no dia tal, às tantas horas, ele vai roubar o quadro. E isso é inspiração também para aquela série, né? O Lupin, ele notifica que ele vai roubar a pessoa. Todo mundo fica em polvorosa, todo mundo fica assim, ó, aguardando, olhando no relógio para saber se de fato o Lupin vai conseguir sair da cadeia e roubar os quadros, como ele está dizendo. O terceiro conto se chama A Fuga de Arsène Lupin. Gente, ele é muito esperto. Ele consegue trocar de lugar com uma outra pessoa, né? Ele finge que ele não é mais a mesma, ele fica se maquiando, ele emagrece, ele se faz de bêbado. E aí, então, o próprio inspetor, quando olha para ele, que é o Arsène Lupin, diz assim: não, esse não é o Lupin, estão trocando as pessoas, ele fugiu. Gente, é muito engraçado, todo mundo acha que ele já trocou de identidade com o outro preso, quando na verdade é ele mesmo. É que ele se maquia, ele se transforma em outras pessoas. É muito bom, ele faz uma fuga espetacular. Só que ele avisa o inspetor Ganimard que ele vai fugir, mas que ele não se preocupe, porque dia tal, às tantas horas, ele vai tomar chá na casa do inspetor. E aí o inspetor fica assim: não é possível que ele conseguiu fugir mais uma vez. Aí eles se encontram e aí o Lupin vai contar tudo pro Ganimard. Ele explica como é que foi a fuga dele, né? Como é que ele fez para sair da prisão, trocar de lugar com essa outra pessoa. E aí os dois estão conversando quando ele termina dizendo assim: bem, só que agora eu tenho que me despedir de você porque eu tenho que me arrumar, eu tenho um jantar. E aí o Ganimard diz: você não vai voltar para a prisão? Não, eu tenho obrigações sociais que eu não posso deixar de cumprir. E onde é que você vai jantar? Pergunta o inspetor. Na embaixada da Inglaterra. Porque além de tudo, ele dá esse espeitaço. Ele vai, se mete nos lugares, se fazendo infiltrar como se ele fosse um rei, um príncipe, algo muito poderoso, só para poder, roubar as joias e os diamantes. O conto O Viajante Misterioso, temos lá uma senhora que ela está viajando num trem quando a sua sacola de joias é roubada. E aí então começa toda essa ação para tentar descobrir quem está de posse das joias daquela senhora. O nome dessa senhora é Renalde. Temos ali um ladrãozinho e Arsène Lupin vai colocar a mão nele, pegar as sacolas e devolver para a senhora. E ele ainda faz questão de avisar a imprensa. Vai sair uma nota no jornal, na página 63, onde vai estar escrito assim: ontem, nos arredores de Buck, depois de numerosos incidentes, Arsène Lupin realizou a prisão de Pierre Onfray. O assassino da rua La Fontaine acabava de furtar na linha Paris-La Havre a senhora Renaud, esposa do vice-diretor dos serviços penitenciários. Arsène Lupin restituiu à senhora Renaud a sacola que continha suas joias e recompensou generosamente
os 2 agentes da SWAT que o tinham ajudado no curso dessa traumática prisão. Ele vai se colocando ainda como um herói das situações, apesar de, na verdade, ele estar ali, ó, gatuno, pegando objetos, distraindo a atenção das pessoas. No conto Sete de Copas, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse narrador. Ele começa o conto dizendo assim: surge uma pergunta e me foi feita muitas vezes: como conheci Arsène Lupin? De onde me veio o privilégio de ser o seu narrador? Por que eu e não outro? A resposta é fácil. Só o acaso presidiu uma escolha em que meu mérito não tem importância. Foi o acaso que me pôs em seu rastro. Por acaso me meti numa de suas mais estranhas e misteriosas aventuras. Por acaso, enfim, fui ator num drama de que ele foi um maravilhoso diretor, drama obscuro e complexo, eriçado de tais peripécias que experimento algum constrangimento na hora de contar a história. E aí ele vem contando tudo o que foi que aconteceu. Esse conto é de um cofre que tem lá escondidos vários tesouros e também cartas de uma mulher que mandava para o seu amante. E aí então, como ninguém conseguia colocar a mão nessas cartas e nem nos tesouros que estavam escondidos ali, o marido dessa esposa ele era chantageado. E aí vai todo o desenrolar da história, até que lá no final, na página 102, Arsène Lupin consegue então abrir o cofre, recuperar as cartas, ele transcreve para o marido tudo de uma outra forma, né, assim, inocentando a sua esposa, e aí então ele manda publicar no jornal a seguinte notícia: Arsène Lupin resolveu o problema que Salvador colocou recentemente. De posse de todos os documentos e planos originais do engenheiro Luiz Lacombe, ele os fez chegar às mãos do ministro da Marinha. Neste momento, abre uma subscrição com o fim de oferecer ao Estado o primeiro submarino construído segundo esses planos. E ele próprio abre essa subscrição com a soma de 20 mil francos. Ou seja, ele vai roubar os planos, ele vai devolver as cartas originais para a mulher, vai fazer cópias ali, inocentando a mulher, mandar para o seu esposo, e ao mesmo tempo ele já coloca os planos do submarino à venda. E aí então o narrador ele finaliza o conto dizendo: foi assim que conheci Arsène Lupin. Assim soube que ele, companheiro do círculo de nossa relação social, era um ladrão cavalheiro. Assim criei laços de amizade muito agradáveis com o nosso grande homem. E pouco a pouco, graças à confiança com quem tem querido me honrar, me tornei o seu humilde, fiel e reconhecido biógrafo. O próximo conto, que é o Cofre da Senhora Imbert, ele é muito engraçado porque Lupin é passado para trás. Ele acha que aquele casal tem um cofre com vários tesouros, com notas promissórias, com documentos ali da prefeitura, e ele tá com vontade de roubar, de passar a perna nesse casal. Ele se coloca na posição de secretário particular só para poder ter acesso ao cofre. E é tudo um plano do próprio casal, porque eles já vinham gastando esse tesouro, o tesouro da prefeitura ali, um tesouro do governo, há muito tempo. E eles queriam então um bode expiatório para poder dizer que não foram eles que gastaram e que outra pessoa tinha roubado. Então eles armam um plano para poder atrair Arsène Lupin para roubar esses documentos que não valem mais nada. Só que o nosso cavalheiro, ele sabe reconhecer uma derrota, né? E lá no final desse conto, né, na página 113, ele vai dizer assim: que engraçado, hein? Eu, Arsène Lupin, roubado em 1.500 francos, e pela boa senhora a quem roubara 4 milhões de títulos falsos. E quantas combinações, esforços e astúcias geniais eu gastei para chegar a esse belo resultado. Foi a única vez em que eu fui enrolado na vida, mas puxa, dessa vez fui mesmo redondamente e pagando muito caro. O 8º conto se chama A Pérola Negra e vai trazer aqui todas as peripécias de Arsène Lupin para roubar essa joia. Depois ele manda publicar uma nota na imprensa dizendo assim: desde ontem a famosa Pérola Negra está em mãos de Arsène Lupin, que a retomou do assassino da Condessa d'Angliote.
Em breve, fotografias dessa preciosa joia serão expostas em Londres, São Petersburgo, Calcutá, Buenos Aires e Nova York. Arsène Lupin aguarda as propostas que desejarem fazer-lhe por correspondência. O nosso personagem querido, ele acredita que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ele vai lá atrás do assassino da condessa, que além de tê-la matado, ainda rouba a pérola. Esse personagem se chama Victor Denegre. Ele vai lá e ele consegue roubar a pérola desse assassino. E ele diz assim: Victor Negre, pobre diabo, esqueceu que era um assassino? Seria a última imoralidade se a pérola negra ficasse com ele. Ele está vivo, pense bem. Denegre vive e a pérola negra é toda minha. Assim termina o conto e aí nós vamos para o último, que é Sherlock Holmes chega tarde. Gente, o Maurice Leblanc, ele é muito esperto. Ele começou a introduzir nos seus contos de Arsène Lupin o personagem Sherlock Holmes. Mas claro que o escritor, né, dono dos direitos autorais do Sherlock Holmes, não gostou nem um pouquinho. E ele proibiu o Maurice Leblanc de utilizar o nome do seu personagem. Aí ele pega e faz um trocadilho. Em vez dele colocar Sherlock Holmes, porque ele agora é proibido, né? Ele coloca Sherlock Holmes. Claro que a gente entende muito bem quem é o personagem, né? E também os motivos dele ter feito essa troca de letrinhas. E aqui, nesse último caso, o Sherlock, ou o Sherlock, ele vai se dar mal. Ele vai ser chamado pela polícia francesa para poder prender e desmascarar Arsène Lupin. Só que o Arsène Lupin está sempre um passo à frente e ele vai deixar o Sherlock em maus lençóis. A história ela é bem engraçada porque, de fato, o Sherlock Holmes ele é esperto e ele vai diretamente nas pistas do Arsène Lupin. Só que o Arsène Lupin já sabe como a mente desse detetive funciona. Então ele manda um motorista buscá-lo, ele rouba o relógio do Sherlock Holmes, ele devolve numa caixinha e os dois acabam tendo, assim, um pelo outro, um respeito, porque os dois percebem que eles estão à altura do outro, né? Nenhum é mais inteligente ou menos inteligente. Eles são ali inimigos que estão disputando, mas de uma maneira bem linear. Tanto que o nosso Maurice Leblanc, ele vai colocar algumas vezes a Sherlock ganhando e outras vezes perdendo. E na última história desse conto, ele perdeu. Termina assim, ó, ele dentro do carro, porque o Arsène Lupin manda o chofer buscar o Sherlock lá na capela. Olha, o que é isto? Um pacote? É para o senhor. Leia-se. Senhor Sherlock Holmes, da parte de Arsène Lupin. O inglês agarrou o pacote, desatou e retirou as 2 folhas de papel que envolviam. Era um relógio. Um relógio? Como? Como assim ele roubou o meu relógio? E quando começou a rir, Sherlock disse: esse realmente é um homem... Não completando a frase, viu? O inglês não se mexeu, não pronunciou mais uma palavra, os olhos fixos no horizonte. Seu silêncio era terrível, insondável, mais violenta que a mais feroz das raivas. Já na plataforma para apanhar o trem, disse simplesmente, sem cólera desta vez, que num tom em que se sentia a vontade e toda a energia do personagem. Sim, Arsène Lupin é um homem e um homem sobre cujo ombro me agradaria pôr estas mãos que lhe estendo. E veja, creio que Arsène Lupin e Sherlock Holmes se encontrarão de novo em um dia ou em outro. Sim, o mundo é pequeno para eles não se encontrarem. E nesse dia... E aí termina o livro, dando a entender que eles terão outros embates. E a gente sabe que sim, né? Porque na sequência virá esse próximo livro, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Mas isso será história para um novo post. Eu espero que vocês tenham gostado de Arsène Lupin, o ladrão de casaca. É um personagem icônico desse escritor lá do início do século XX. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo um ótimo e abençoado domingo para vocês e a gente se vê na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá!
Tchau, tchau.